O realismo platônico. Analisando alguns dos meus, muitas vezes cômicos, postulados à luz das correntes filosóficas, podemos encontrar ainda elementos do realismo, o qual pode ser entendido assim, : A. Doutrina platônica, segundo a qual as ideias são mais reais que os seres individuais e sensíveis, que não são mais do que o reflexo ou imagem delas. C. Doutrina segundo a qual o ser é independente do conhecimento atual que podem adquirir a respeito deles ou sujeitos conscientes. Esses ser não é equivalente a perpécie, ser percebido, mesmo no sentido mais amplo que se possa dar a esta palavra. D. Doutrina segundo a qual o ser é, em natureza, uma coisa distinta do pensamento, e não pode ser sacado do pensamento nem expressar-se de maneira exaustiva em termos lógicos. Mais radicalmente ainda, doutrina segundo a qual o real se opõe ao inteligível e aplica uma parte maior e infinita de irracionalidade. O idealismo materialista não representa mais que a superfície das coisas. A verdadeira filosofia da natureza é um realismo espiritualista, a cujos olhos todo ser é uma força, e toda força um pensamento que tende a uma consciência cada vez mais completa de si mesmo. Ao considerar que o ser se diferencia do pensamento e não pode ser expresso em termos lógicos, o realismo se aproxima do irracionalismo, pois considera que o real não pode ser atingido pelo intelecto e que o ser, em essência, não pode ser pensado. Meu ponto de vista é o de que, se o real implica em irracionalidade, temos que buscar meios não racionais de cognição para alcançá-lo. Em outras palavras, temos que transcender a lógica formal e os raciocínios comuns. O mundo material que nos chega aos sentidos não é o que nos parece. Os sentidos enganam. Uma pedra não é como a percebemos porque contém muito mais do que o nosso pobre aparelho sensorial é capaz de captar. O mundo é, como disse Schopenhauer, vontade e representação. Vontade porque os desejos determinam a qualidade do que percebemos e representação porque percebemos apenas imagens internas. O que percebemos são limitadas representações internas de algo externo que ultrapassa os sentidos e a razão. Nossos julgamentos e conclusões são projeções de nossas vontades, desejos. O belo, o feio, o alto, o baixo, o certo, o errado e etc. são definidos conforme os nossos desejos. O que percebemos exteriormente é projeção de estados interiores, os quais correspondem ao mundo das ideias. Ideias são fenômenos interiores. Desde o ponto de vista do realismo, considero, por exemplo, que as pessoas belas não são belas em si mesmas e que a beleza está nos olhos de quem a vê, podendo uma mesma pessoa ser considerada bela ou feia simultaneamente por observadores distintos. As qualidades dos objetos, seres, animais e pessoas não existem objetivamente fora de nós. São significados, ideias, atribuídos e que preponderam sobre aquilo que é sensível. Determinado modo de vestir-se ou portar-se fará com que uma pessoa seja vista como bela ou feia. A prova da subjetividade da beleza está no fato de que seus critérios variam ao longo do tempo, do espaço, das culturas e dos indivíduos. Portanto, a beleza não existe fora do homem, é uma projeção interna. Partindo do realismo, considero que o mundo material é ilusório, que o espiritual é o real, apesar de sua inintegibilidade, e que a realidade transcende o intelecto. O realismo platônico me chamou a atenção para a possível existência de outras lógicas. Nos livros de Platão, Sócrates afirma várias vezes que as paixões confundem um homem e o acorrentam no mundo das ilusões.
que a alma livre das cadeias do corpo físico pode enxergar a liberdade de forma mais plena e que o homem deve buscar a libertação dos instintos caso queira ser feliz após a morte do corpo físico. Para Sócrates, a compreensão clara da realidade é que liberta o homem, e a compreensão verdadeira advém da reflexão absolutamente sincera. É esta exatamente a minha visão, e eu não discordo deste venerável mestre, injustamente assassinado pela ignorância humana.